Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 30 de julho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade. Eu escolhi uma pregação da Igreja Nova Vida de Alcântara. Mas antes disso, eu vou colocar aqui de novo a parte da pedra fundamental deles, tá? E vou para a pregação da, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui assim, para ficar mais perto. Show, perfeito. Então vamos aqui, na pedra fundamental, né, na congregação Parada Feliz, que foi no dia 15 de abril de 2014, tá? Então vou só colocar essa parte aqui e vou colocar o link na descrição, tá certo? Na tua palavra, nesse momento tão especial, nós queremos, meu Pai, dizer a Ti que nós colocamos agora todos estes, meu Deus, que assinaram este livro, que é santo. Colocamos aqui a nossa vida, Senhor, em respeito, em confiança e em fidelidade a Ti. Que neste momento, Senhor, Tu possas estar recebendo, meu Pai, a expressão da Tua própria palavra, Deus, sendo por cada um de nós, meu Pai, fidelizada, sendo por cada um de nós, Senhor, meu Pai, entendida. Em nome de Jesus. Pega uma aplauso. Então, amados, eu só coloquei aqui para vocês verem, tá? De novo, vou colocar, né, esse link na descrição. E aí tem aqui, ó, essa daqui é aquela que tava na pedra fundamental, tá vendo? Essa daqui, tá? Dulce Gomes. Esse aqui, ó, deve ser o marido dela, porque é André Gomes. Mas eu escolhi aqui alcançando discernimento e vivendo propósito, tá certo? Há 5 meses atrás. Então, vamos ver aqui quando foi, ó, Igreja Nova Vida Alcântara e NVA, publicado em 11 de fevereiro de 2019. Palavra ministrada no culto de domingo manhã, no dia 10 de fevereiro de 2019, na Igreja Nova Vida de Alcântara, pelo pastor André Gomes. Deve ser o mesmo. Opa! Vamos ver isso aqui. Elsa Infante, meu Deus, quantas faltas de entendimento da palavra, e todas as mensagens são muito bem explicadas em cada culto. Estou aqui revendo novamente, Deus continue te usando mais e mais, pastor André e os demais pastores, amém. Gente, dá tristeza de ver, né, um comentário assim. Porque eu pensei que ela estava falando quantas faltas de entendimento da palavra, eu estava pensando, quando eu vi assim, eu pensei que ela estava falando, né, pensei que ela estava fora do sistema, mas ela está no sistema, porque ela está defendendo o que ele está pregando. Vamos ver aqui o que ele vai pregar? Antes disso, deixa eu dar aqui meu dislike, porque, gente, vai falar mentira e enganação, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Meditando na palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia em... Ah, que é ele mesmo, viu? Ele que estava lá orando. É ele mesmo. Então ele é marido dessa outra que estava ali também, da Dulce. Atos, capítulo 8. Atos 8. Tem tudo a ver com ele. Amém? E a igreja cheia, né, amados? Isso eu fico triste. Aqui, ó.
pirâmide, X. Isso aqui é coisa da maçonaria, tá, amados? Às vezes a pessoa pensa, não, isso aqui é só uma coincidência para ficar uma coisa bonitinha, né? Não, amado. Tudo eles fazem, assim, direitinho para manter o pacto dele com a maçonaria. Veja, esse quadrado também aqui, ó, faz parte da maçonaria, ó. Aqui triângulo, X, ó. Atos capítulo 8, versículo 26. Então, amado, ele vai ler do versículo 26, né? Atos 8, 26. Mas eu vou convidar vocês, né? A gente ler o Atos 8. Vamos lá? Atos 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Quando a igreja está falando, é contra o povo que seguia Yahushua, tá? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, vocês vejam bem, Saulo estava consentindo a morte de Estevão, porque Atos 8 mostra, né, que Estevão ele foi levado para o Sinédrio, lá de novo no sumo sacerdote, os líderes religiosos, as autoridades, estavam ali investigando, interrogando ele, e aí ele deu a sua defesa. E quando ele disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né, em Atos 7,48, e que o Pai não pede nada de nossas mãos, eles simplesmente rangeram os dentes, tiraram o apóstolo de dentro da cidade, levaram para fora e apedrejaram, né? E o apóstolo Shaul, que aqui está dizendo Saulo, que ele ainda não tinha sido encontrado com Yahushua, né? Ele consentiu na morte. Por quê? Porque ele estava lá e viu e consentiu, né? Mas depois, em Atos 17, a gente vê o mesmo Saul, né? O apóstolo Saulo, que consentiu na morte de Estevão, ele cheio do Espírito falando a mesma coisa que Estevão falou na morte dele, que ele estava consentindo e ouvindo. Então vocês vejam como que Yahushua, ele transformou a vida de Saulo, né? Que passou a ser um grande homem que falou realmente ali, e de perseguidor ele passou a ser perseguido por amor a Yahushua. Então vamos lá, vamos continuar. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Que engraçado que na Bíblia diz, né, que Pedro ele foi apedrejado e adormeceu, até que ele adormeceu não, morreu aqui, ó. Ele foi sepultado, né? Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrestava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Yahushua. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Yarro e do nome de Yahushua, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Veja, amados, esses foram batizados, né? É o seguinte, Filipe, naquela época, Yahushua ele morreu, ressuscitou e foi ao Pai, né? Ele estava direito ao Pai. Tanto que Estevão ele viu Yahushua à direita do Pai, né? Sentado no trono direito do Pai. Só que ele enviou o Espírito. Mas só que eles estavam cheios do Espírito, mas ao mesmo tempo eles ainda tinham algumas coisas da lei. Entende? Eles ainda estavam sendo transformados nisso, sendo assim libertos da religiosidade.
né? Então, esses homens foram, tanto homens quanto mulheres foram batizados. Pode ser aqui que ele batizou ainda no físico, né? Porque tem um, que eu esqueci até, o eunuco, que ele foi batizado na água, como também foram batizados no entendimento, no espírito, tá? Mas é lógico que tem um aqui, eu acho que aqui em Atos 8 mesmo, que o próprio Filipe vai batizar na água, que é o eunuco. Mas por quê? Porque eles ainda estavam presos a alguns atos da lei, tá certo? Que eles achavam que eram atos da lei, mas eram atos religiosos. Tanto que depois eles viram que eram atos religiosos e começaram a falar que o batismo é no entendimento. Mesmo o apóstolo Pedro falou isso em 1 Pedro 3,21, que o batismo, que é o lavar, que o batismo é o lavar, é numa consciência boa, né, perante algo, e não mais o lavar físico, do corpo físico, tá certo? Então aqui, verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Yarro, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o espírito de Yarro. Eles estavam anunciando a palavra, Filipe estava anunciando a palavra e era realizado os milagres, mas eles ainda não estavam cheios do espírito. Eles estavam pregando a palavra, anunciando Yarro e anunciando Yahushua, o nome Yahushua. Tá? Mas eles, e tanto que eles estavam então batizando, porque eles ainda estavam na lei, ainda não estavam no espírito. Estavam anunciando o nome de Yahushua, mas na lei, na prática da religiosidade. Então eles estavam batizando como atos religiosos. Então aqui, ó, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Yarro, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, o Espírito de Yarro, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Veja bem, por isso que eles estavam batizando, porque ainda estava sem o Espírito. Tinha apenas sido batizados em nome do Senhor, Yahushua. Ou seja, eles batizaram nas águas, né? Ou seja, lavaram, porque o batismo é lavar, nas águas em nome de Yahushua. Só que isso era ato religioso. Então, Pedro e João foram até lá para que eles recebessem o Espírito. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito de Yarro. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos aos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Veja, Simão é aquele que era o mágico. Ofereceu dinheiro aos apóstolos e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu possa impuser as mãos receba o espírito de Yarro. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Yarro com dinheiro? Você não tem parte nem de direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Yarro. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando a promessa em muitos povoados samaritanos. Então aqui, veja bem, aqui vai começar o que ele vai ler, né? Esse André. Aí aqui começa: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Yarro, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo
o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Vocês vejam, esse Filipe era aquele que estava pregando acima e as pessoas estavam crendo, estavam sendo batizadas. E aí Pedro e João foram para Samaria, né? E perguntou, e eles receberam o espírito de Arno, né? Só que aqui Filipe ele foi falar com esse eunuco. Só que o eunuco entendeu. Veja, ele está perguntando: o senhor entende o que está lendo? Aí o eunuco vai responder, ó. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Yahushua. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Veja, o eunuco pediu para ser batizado, amados. Por quê? Porque era a lei naquela época. Então ele creu, ele achou por bem de ser batizado. Por quê? Porque ele ainda não entendia que esse batismo era ato religioso e não um ato do Espírito, tá certo? Porque ele, a partir do momento que ele creu, ele já foi batizado no Espírito, mas ele pediu para ser batizado na água como um ato religioso, porque ele não achava que era ato religioso, ele pensava que era um ato da lei. Só que esse ato era um ato da lei, mas religioso. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Yahushua é o filho de Arno. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Veja, ele batizou porque o próprio eunuco pediu. Mas a partir do momento que o eunuco disse: eu creio que Yahushua é o filho de Arno, ele já foi batizado no entendimento, lavado no entendimento. Tá certo? Então aqui, verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava a promessa em todas as cidades pelas quais passava. Então vocês vejam que essa passagem está falando que ele foi batizado porque em cima os apóstolos estavam anunciando a Yahushua, o nome de Yahushua, né? E eles ainda não estavam cheios do Espírito. E aí os apóstolos que não estavam em Samaria, vendo, né, que o povo de Samaria estava crendo, enviou Pedro e João, e eles foram e impuseram as mãos, e eles foram cheios do Espírito. Ali eles estavam sem o Espírito ainda, só estavam falando, anunciando, mas ainda não estavam cheios do Espírito, tá certo? Não tinha sido lavado no entendimento. Então aqui, o Filipe já estava cheio do Espírito, só que o eunuco, ele aceitou a Yahushua, mas ele pediu para ser batizado porque ele entendia que tinha que se batizar nas águas, entende? Mas não era mais um ato espiritual, era um ato físico. Mas Filipe, ele batizou porque o eunuco pediu, tá certo? Tanto que o apóstolo Shaul, ele disse: eu não batizei ninguém, a não ser, né, teve 3 que ele batizou, que ele batizou, mas ele batizou porque eles pediram, e ele batizou para ganhar esses, né? Então ele preferiu cumprir a lei, né, batizando para ganhar esses. Quer ver só uma coisa? Mas o Filipe batizou o eunuco para ganhar eunuco para Yahushua. Então, como o eunuco ele se sentiria batizado, que ele estaria com Yahushua, ele batizou, mas não foi assim, porque tinha que batizar porque o Espírito pediu para batizar. Não, o Espírito ele pediu, vocês vejam bem, o Espírito pediu para Filipe falar: olha, o Espírito disse: Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Veja, aqui ó, ele está dizendo aqui ó,
ó. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou eunuco etíope, um oficial importante carregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Yahweh. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então vocês vejam, ele disse para ele aproximar para ele explicar o que o eunuco estava lendo. Só que o eunuco que pediu para ele ser batizado. E Filipe, ele batizou porque o eunuco pediu, tá certo? Tanto é verdade que aqui, ó, vamos ver aqui, ó, eu batizei, eu dou graças a Deus porque não batizei ninguém, vamos botar assim, porque eu não me lembro como está escrito, exceto alguns, Bíblia, vamos ver onde é que está escrito. 1 Coríntios, olha, vamos ver, 1 Coríntios 14, olha, 1 Coríntios, cadê? 1 Coríntios 1. Vamos ver essa aqui. Acho que está aqui em 14, né? Cadê? Ah, sim. Aqui, ó. Irmãos, em nome do nosso Senhor Yahushua, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes de todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Qual é esse pensamento que o apóstolo está pedindo para eles se unirem? Do pensamento do Espírito, num só Espírito. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cleo de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Yahushua. Acaso Yahushua está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Entendeu? Foi Paulo sacrificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Yahweh por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além deste, não me lembro se batizei alguém mais, pois Yahushua não me enviou para batizar, mas para pregar a promessa, não porém com palavras de sabedoria humana, para que o madeiro de Yahushua não seja esvaziado. Então vocês vejam, aqui ó, pois Yahushua não me enviou para batizar. Ou seja, não enviou para batizar, mas para pregar a promessa. Por quê? Porque quem batiza é o próprio Espírito. Porque é o Espírito que nos batiza no entendimento, que nos sela no entendimento. Tá certo? E para isso, quando a gente vai para Yahushua, Yahushua ele é a água que nos lava. Tanto que ele disse: vós já estáis limpos pela palavra. Então, ele lava o que? O nosso entendimento. E nisso que ele lava o nosso entendimento, ele nos sela, ou seja, nos lava, nos batiza no espírito, no entendimento. Então, vocês vejam bem, quando ele disse, pois Yahushua não me enviou para batizar, é porque, na verdade, quem batiza é Yahushua. E Yahushua batiza por quê? Porque ele nos lava na água, que é ele. Ele nos lava o quê? Ele lava o nosso entendimento de toda a imundície da religião. E depois o próprio Espírito nos enche no Espírito, esse encher no Espírito é nos batizar no entendimento, nos lavar no entendimento, onde a gente passa a ser cheio do Espírito. É isso que o apóstolo está falando, por isso que ele batizou alguns, ele batizou esses aqui, ó, batizou a casa de Estéfanas e a casa de Crispo e de Gaio, tá? Por quê? Porque eles pediram para ser batizados, então para que Paulo ganhasse esses, né, no entendimento do Espírito, ele preferiu batizar, mas não como ato religioso, mas simplesmente para que ele pudesse ganhar a esse. Tanto que o apóstolo Shaul disse: fiz-me fraco para o que é fraco,
para o que estava fraco, fiz-me judeu, entendeu? Então, Paulo, ele agiu dessa forma, fiz-me judeu, né, da religião judaica, não sendo judeu, não sendo, mas ele praticou essas coisas para poder ganhar esses que estavam no engano da religião para Yahushua. Entende? Então é isso, tá, amados? Então vamos aqui ver o que o André aqui vai ler, né? Opa! Vamos ver aqui o que ele vai falar sobre essa parte aqui de Atos 8, 26. Vamos ler. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se achava no deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu território, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? Amém? O som está alto. Tá bom? Então vocês vejam que ele leu versículos isolados, tá? Então ele começou a ler daqui até aqui, cadê? O Senhor entende que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Se alguém não me explicar, né? Ele leu até aqui, tá certo? Até o 31. Então vamos ver o que ele vai falar sobre isso, né? Porque, amados, a gente sempre tem que estar lendo a Escritura e ler todo o capítulo para a gente entender o contexto, tá certo? Vamos ver o que ele vai falar. Bom, tá alto? Não, lá atrás está bem? Está tudo certinho? Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra é viva, tua palavra é verdadeira, tua palavra é poderosa. Então vocês vejam, te agradecemos pela tua palavra. Ele já botou a mão na Bíblia, ou seja, para poder frisar para a pessoa que a palavra de Deus é a Bíblia. E sendo que no entendimento, no Espírito, a palavra é Yahushua. Como a gente já leu, né, em Apocalipse 19, 13. Tá? Vamos ler de novo, eu faço questão. Apocalipse 19. Né? Vi o céu aberto, verso 11, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Ar. Então vocês vejam de quem que o profeta está falando aqui, o profeta não, o apóstolo João está falando? Está falando de Yahushua. Ele é a palavra. Mas esses líderes religiosos
botam a Bíblia como a palavra para a pessoa crer na Bíblia, acreditar em tudo que a Bíblia... Porque eles falam assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eles falam isso, amados? Justamente porque quando eles falam versículos isolados, aí eles vão falar as coisas dele e falam assim, pode conferir, não fique no que eu estou falando não. Vocês leiam lá para vocês verem o que está escrito na Bíblia. E aí a pessoa vem e fala, é verdade, está certo, porque está aqui na Bíblia. Tá certo? Então as pessoas creem na Bíblia e acreditam nos versículos isolados que eles falam. Mas quando a gente começa a ler o capítulo todo, o contexto todo, a gente vê que é totalmente contrário do que está na Escritura. Eles falam totalmente contrário, né? Como é aquela parte em Romanos 8, que o apóstolo Shaul fala, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que... Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, o líder fala, nós somos mais que vencedores em nome de Yahushua. Então você vai ter um bom emprego, você vai ter uma boa casa, você vai ter isso, você vai ter aquilo, porque você é mais que vencedor. Deus te chamou para ser cabeça e não um caldo. Mas a pessoa não lê, só lê essa parte. Aí a pessoa não lê nem assim, mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Não, a pessoa só lê, somos mais que vencedores, por quê? Porque o líder disse isso. Mas quando a pessoa lê acima, o que quer dizer, né? Como a gente leu, eu mostro aqui para vocês de novo. Olha, Romanos 8. Romanos 8, olha que o que é o ser mais que vencedor que o apóstolo está falando aqui, amados. Né? Isso é muito sério. Olha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eles não falam em todas essas coisas, eles falam nós somos mais que vencedores, né? Mas que coisas são essas? Veja, quem nos separará do amor de Yahushua? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahushua, do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam que eles mudam o contexto e por isso que eles frisam sempre a Bíblia, né? Como a gente viu agora esse André, né? Ele falando da palavra de Deus e botando a mão na Bíblia para frisar bem para a pessoa que a palavra de Deus é a Bíblia. Entende? Então, vamos continuar. E nós nos humilhamos, Deus, nesta hora. Nos humilhamos, Deus, nesta hora. Para receber de Ti a palavra verdadeira. Mais do que a história, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Mais do que o evento, nós queremos, Deus, a revelação do Teu Espírito Santo, a orientação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, a mensagem por trás dessa história é o que nós queremos, Deus, meditar nesta manhã. Ó Deus, ser avivados nesta manhã, ser ministrados, Senhor, por esta palavra. Por isso, Senhor, nos humilhamos, nos submetemos como ouvintes para receber a Tua verdade. Eu também, como instrumento, me coloco nesse lugar. Isso eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então vocês vejam que eles sempre oram, né, em voz alta e todo mundo junto, totalmente contrário do que está na Escritura, porque o próprio Yahushua, ele nos instruiu a orar no secreto, ou seja, entrar no quarto, fechar a boca, fechar a porta, né? Ele diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora no secreto ao Pai que está no secreto. E o Pai que ouve no secreto te recompensará publicamente. Ou seja, entra no teu quarto, que é no pensamento, fecha a porta, que é fecha a boca. Ele estava falando, dando um exemplo físico de um quarto, de fechar a porta, mas para a pessoa entender no espírito, que é para a pessoa orar. No pensamento, o quarto é o que? O pensamento. E a porta é o que? A boca, fechar a porta, fechar a boca.
não falar com a boca. Mas aqui não, aqui eles oram todos juntos. A instrução que os apóstolos deram por intermédio de Yahushua foi: orai uns pelos outros e não uns com os outros. É diferente. Vamos continuar. Irmãos, esse é um texto que me deixa emocionado. É um texto que me deixa comovido. Amados, outra coisa que eu estou notando aqui é o seguinte: isso aqui tudo, olha, vocês podem ver que é em formato de pirâmide, ó. O outro lado ali também, eu reparei isso, ó. Parece uma coisa assim, não, é simplesmente um jeito assim de ficar bonito, botando umas pedras para ficar legal. Não, aqui, ó. Ó. Né? Então, a gente que está com os olhos espirituais abertos, porque Yahushua veio, né, trazer cura, vista aos cegos, veio trazer cura aos mudos, que os mudos venham ouvir, os mudos venham falar, que os surdos venham ouvir, né? O que é isso? É no entendimento. Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, aqui, ó, pirâmide, ó. Pirâmide. Eles não botaram como a nova vida de piedade, como a gente viu, né? Aquele palanque deles, o altar, que eles falam que é altar, que é palanque, pirâmide. A gente vê logo de cara. Aqui não, aqui eles botaram de um jeito bem subliminar. Mas reparem bem, ó, pirâmide, ó. Entende? Uma coisa bem assim, ó. E que a pessoa que está cega não vai ver isso, né? Vamos continuar. Principalmente por aquilo que Deus já tem falado comigo nos últimos dias. Mas também é um texto que me deixa... Aqui, ó. Aqui também, olha, amados, muito bem arquitetado para as pessoas não perceberem. Vocês vejam bem. Aqui também tem aqui a pirâmide, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, vocês podem... as pessoas olham assim, não, mas isso aí é só uma toalha, não tem nada a ver, mas tem sim, amados. Eles fazem tudo direitinho, sabe? Olha aqui, ó. Aqui também, ó, tá vendo, ó? Formato de pirâmide, olha. Então, as pessoas pensam, não, isso não tem nada a ver, é simplesmente uma decoração, mas não é. Eles fazem isso na maldade para que as pessoas possam estar presas, porque o pacto deles é esse, eles sempre estarem ali ligados com a maçonaria, que é satânica, que é uma religião satânica, tá certo? Porque o mesmo Deus da maçonaria habita aqui. Aqui, amados, o templo, os templos físicos, na verdade, eles são uma loja maçônica disfarçada de igreja religiosa, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, mas na verdade, isso aqui tudo são templos maçônicos, disfarçados de igreja evangélica. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Deixa inquieto pela maneira e pela forma como que Deus se preocupa com uma vida sequer. Ali estava um homem etíope. Ele já estava retornando para sua casa depois de ir adorar em Jerusalém. E não era uma pessoa qualquer, não era apenas alguém que estava indo e alguém que estava retornando para o seu lar, mas era um eunuco, era um oficial de um reino, era alguém de uma relevância e que estava retornando de Jerusalém. Então não era alguém que não conhecia a Torá, não era alguém que desconhecia a verdade de um Deus soberano, de um Deus poderoso, mas alguém que tinha o conhecimento de quem era Deus. Mas mesmo conhecendo quem era Deus, não tinha revelação de quem era Jesus, e muito menos tinha compreensão daquilo que lia.
Ele estava retornando, e sabe lá quantas vezes ou quantos anos ele não fez aquele mesmo trajeto. Ele não percorreu aquelas ruas, não caminhou dentro de um hábito, dentro de um costume, dentro de uma religiosidade na busca genuína de encontrar a Deus. Mas chegou um devido tempo em que Deus, olhando a sede e a fome do coração daquele homem, levantou e tocou na vida de Filipe, o evangelista. Esse homem, tocado pelo anjo do Senhor, foi até a estrada que ficava entre Jerusalém e Gaza. No ambiente... Vocês vejam que ele sempre explica primeiro, todos eles fazem isso, né? É o costume da Nova Vida, tá? Porque como eu fui lá há muito tempo, mais de 30 anos eu fui da Nova Vida, né? E eles têm essa mania, eles primeiro leem, depois eles oram, aí depois eles vão e explica primeiro para depois dar a mensagem que eles querem dar, passar para os dias de hoje. Aí você veja que ele está falando que o eunuco, ele praticava assim, de atos de religiosidade, né? Que ele falou de religiosidade. Mas o que é ato de religiosidade para ele? Porque isso aqui tudo é ato de religiosidade, vocês vejam, né? Isso aqui tudo é ato de religiosidade. Certo? Aqui pelo menos ainda bem que ele não falou que ele estava lendo a Bíblia, né? Ele falou que ele estava lendo o livro de Isaías, e que, como está escrito na Escritura, né? Porque o outro que a gente viu, né, da Vida Nova, ele falou, né, que alguns de Israel, né, eles conheciam a Bíblia de capa a capa, né? Sendo que nem existia a Bíblia naquela época. Então, quer dizer, as pessoas estão tão cegas que não conseguem nem se ligar de que a Bíblia não existia naquela época. Então, vamos continuar aqui o que ele vai falar. Porque aqui ele está primeiro explicando para depois ele ver. Vamos ver onde ele vai chegar essa mensagem, o que ele vai levar nessa mensagem. Porque aqui, ó, alcançando discernimento e vivendo propósito. Que propósito? Qual o discernimento que ele vai falar? Porque, por mais que ele aqui tente falar no discernimento no espírito, não é. Porque aqui o espírito de Yahweh não está aqui nesse lugar. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e o Pai, ele é espírito, e o Pai não habita aqui, então o espírito que é ele não está aqui, tá? E viver qual propósito? No espírito não é, porque o Pai não está aqui, então esses que estão aqui não estão no espírito do Pai, estão no espírito do engano. Mas vamos continuar o que ele vai falar. Desértico, no ambiente onde não havia nada, ali ele estava, até que apareceu aquela carruagem. E no espírito, ele entendeu, segue essa carruagem. No meio da carruagem, sem saber quem estava dentro ou o que estava fazendo, ele ouviu o eunuco ler o texto de Isaías. E ouvindo o eunuco ler, ele pergunta, você consegue compreender aquilo que você está lendo? Vamos ler de novo. Atos 8, né? Vinte e 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da Cândace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Yahweh, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo. Ah, sim, ouviu, tá certo. O homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então vamos lá. Amados, eu sempre leio e volto primeiro para ver realmente o que está escrito, para a gente entender o contexto. Porque vamos ver aqui o que ele vai falar aqui, né? Porque ele primeiro está contando o que aconteceu com o eunuco, para depois ele passar para os dias de hoje. Vamos ver o que ele vai passar esse texto para os dias de hoje. E
Vocês vejam que ele cortou. Ele leu do 26 ao 31. E o texto vai além. Consegue alcançar a verdade do que você está lendo? Ele, como que eu posso entender? Como que eu posso compreender se ninguém me explica? Algo que me chama muito a atenção nesse texto é que nós vemos duas realidades, dois contextos. O contexto de um homem temente a Deus, o contexto de um homem desejoso de fazer a vontade de Deus, desejoso de compreender as Escrituras, e ao ler as Escrituras não conseguia alcançar a verdade que aquele texto estava pronunciando. E é tão curioso isso, porque isso me faz lembrar, talvez você consiga se aproximar disso, ou tenha passado por uma experiência como essa. Eu estava num grupo pequeno, junto com a minha esposa, junto com a irmã dela, meu concunhado. Estávamos em Campos dos Goitacazes, ali junto a um dos grupos da primeira igreja batista, e conversando e dialogando, compartilhando da palavra de Deus a respeito daquilo que foi ministrado no culto. E havia uma jornalista presente. Jornalista é âncora do jornal local lá de Campos. E ela conversando e dialogando, ela não conseguia compreender como que José do Egito também era esposo de Maria e pai de Jesus. E ali ela colocou essa indagação, porque ela lia os textos e não conseguia compreender se havia uma proximidade nos tempos, se era alguém que... O que estava acontecendo? Ela não conseguia entender o que era aquilo. Os dois textos, para ela, parecia algo muito, muito esquisito, porque ela tanto lia um texto, lia o outro, mas não conseguia compreender o todo, e muito menos as pessoas. Então, naquele momento... Veja bem, amados, desculpa interromper aqui a história dele, mas olha, vive ou ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Ide, foi a ordem de Yahushua. Ide, pregai a promessa, que evangelho é promessa. Fazer discípulos. Fazer discípulo para quem? Fazer discípulo para Yahushua. É para pegar a promessa que é Yahushua. Ele é a promessa é a vida eterna, ele nos deu a vida eterna. Tá certo? Então aqui tá, ide, é para ir pregar. Mas aqui não, eles não vai pregar, eles vêm ouvir. A escritura é bem clara, ide pregar, ou seja, ide falar. Mas aqui, eles vêm escutar. Vejam bem. Então vamos continuar aqui o que ele está falando. No momento nós sentamos e compartilhamos com ela, explicando quem era José do Egito, e por outro lado explicando quem era José, parte da linhagem real, que por meio dele, da geração santa, a linhagem divina que foi descrita ali em Mateus capítulo 1, pelo qual viria Jesus Cristo. Então o contexto, não apenas do eunuco, não apenas daquela jornalista, mas o contexto de diversas pessoas, é o contexto de pessoas que leem a palavra, mas não conseguem compreender aquilo que está lendo. Procuram ler texto após texto e têm uma compreensão tanto que rasa. Mas é verdade, mas por quê? Porque justamente vocês fazem um pacto da pedra fundamental, como você mesmo fez aqui, meu amado, né? Para que as pessoas não conseguissem entender, né? Como está aqui, ó. Então, por quê? Né? Aqui, ó. Veja. Né? Veja. Vocês veem que...
Então, vocês vejam que as pessoas não conseguem entender por causa disso, pelo pacto que eles fazem, porque eles enterram esse pacto num ritual satânico, maçônico, vejam. Então está claro de se entender isso, né, meu amado, meu querido irmão? Porque veja bem, naquela época também de Arusha já existia maçonaria. Tanto que ele mesmo disse, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Então vocês vejam, os construtores, quem são os construtores? Os maçons. Esquadro e compasso. Vejam. Então vocês vejam bem, né? E é por isso que as pessoas não conseguem entender. E aí o que acontece? Ele explica aqui, mas ele está explicando o que aconteceu, o que aconteceu com o eunuco, mas para depois ele botar para os dias de hoje, né? Dar o parecer dele nos dias de hoje, colocar como se fosse os dias de hoje. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Que equivocada. Alguns missionários compartilham conosco. Eu tive a oportunidade de estar com 2 missionários que eles compartilharam a respeito de compreensões equivocadas de povos africanos a respeito das Escrituras. E como para eles era algo maravilhoso poder estar com essas pessoas e ali poder explicar para cada uma delas a verdade das Escrituras Sagradas, para que elas entendam a natureza do sacrifício, porque o desafio para um povo tão cheio de sincretismo, para um povo acostumado a adorar a inúmeras imagens de deuses, compreender o que é a Trindade. Aí vocês vejam, ele primeiro fala para que a pessoa entenda a natureza do sacrifício. Mas qual foi a natureza do sacrifício de Yahushua? Primeiro, Yahushua, tá? Ele morreu porque ele prometeu a Adão e Eva, nossos pais, né? Que ele iria vir em 5.500, iria morrer para eles voltarem para o paraíso, ou seja, para a vida eterna. Eles retornaram ao paraíso, essa foi a promessa. A promessa na Escritura é a vida eterna. Então, qual é o motivo do sacrifício? Qual é, entendeu? Isso aí que ele está falando. O sacrifício foi para nos dar a vida eterna e para nos libertar do jugo da religião, para que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade, não mais na religiosidade, mas em espírito e em verdade. Então vocês vejam bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso, porque o desafio para um povo tão cheio de sincretismo, para um povo acostumado a adorar a inúmeras imagens de deuses, compreender o que é a Trindade. Aí ele vai dizer, compreender o que é a Trindade. Primeiro, o sacrifício de Yahushua foi para nos dar vida eterna e para que nós hoje pudéssemos viver no Espírito, porque ele mesmo disse, né, que o reino dele não é deste mundo. Ele disse para Pilato, meu reino não é deste mundo. Então vocês vejam que nós estamos no reino, né, no Espírito. Ou seja, a gente está neste mundo, nosso corpo físico está aqui neste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos do Espírito. Ou seja, nós não somos do físico, mas do Espírito. Tá certo? Então o propósito de Yahushua no sacrifício dele foi primeiro para nos dar a vida eterna, para que nós possamos viver eternamente, né, com ele, adorando ao Pai Espírito em verdade, e também para que hoje nós tivéssemos a liberdade em Yahushua, porque a liberdade vem dele, né, da gente andar nele, permanecer nele, de adorar o Pai em Espírito em verdade, sem o jugo da religião, ou seja, ele nos libertou da escravidão da religião, porque a religião é uma escravidão. Agora aqui ele está falando sem compreender a Trindade. Vamos ver aqui o que ele vai falar da Trindade, tá? Vamos ver aqui. Para um povo acostumado a adorar a inúmeras imagens de deuses, compreender o... Então, as pessoas que são acostumadas a adorar a inúmeras imagens de Deus, mas aqui também eles adoram. Porque, veja, as pessoas adoravam imagens na época, né? A Igreja Católica adora imagens.
Mas e aqui no templo evangélico? Não adoram imagem? E adoram. Não adoram a Nossa Senhora da Aparecida, a Virgem Maria, o São João. Não adora essas imagens, mas adora aqui um templo físico, adora aqui um líder religioso, adora uma ceia, um pão físico, adora aqui a Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso não é idolatria? Isso não é adorar imagens? E por isso que a Escritura diz que ficarão de fora os cães, que são esses aqui, como a gente já viu, que esses aqui são cães gulosos, que querem tudo para eles, são pastores que nada compreendem, todos sem exceção, e esses ficarão de fora, ficarão os feiticeiros, ficarão os cães, ficarão os mentirosos, os que praticam mentira, esse que pratica mentira, falando mentira, e ficarão os idólatras e os incrédulos. Os idólatras, por quê? Porque adoram isso aqui, o que as pessoas precisam ver para crer é idolatria. As pessoas não entendem isso. As pessoas precisam pegar o livro Bíblia e falar que é a palavra de Deus. Isso aqui é uma idolatria. Então, eles são incrédulos e idólatras ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não creem que Yahushua é a palavra. Então, como eles não creem que Yahushua é a palavra no entendimento, eles precisam pegar a Bíblia para ler. Então, além disso ser incredulidade, não crer que Yahushua é a palavra, eles ainda têm que pegar o livro físico, que é uma idolatria. Tá? Agora ele vai falar da Trindade. O que ele vai falar da Trindade? Vamos ver. Porque a Trindade, um povo acostumado a oferecer sacrifício, compreender o que é no Velho Testamento o sacrifício e como Jesus se tornou o sacrifício perfeito, de forma que hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios. Beleza! E Yahushua, ele se tornou um sacrifício perfeito, de modo que nós não precisamos mais oferecer sacrifício. Mas o que o povo está fazendo aqui, meu querido? Porque você está falando do Antigo Testamento e agora está falando que Yahushua foi o sacrifício perfeito. Beleza. Mas aqui, você está na lei, Antigo Testamento, sacerdote, templo físico. Mas só que o detalhe é o seguinte, amados, as pessoas precisam entender que o templo físico no Antigo Testamento, né? A Bíblia, na verdade, a Bíblia ela não tem Novo e Antigo Testamento, ela é a Escritura. Mas esses copistas, que são os falsos deuses da ONU, eles dividiram a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Então eu vou falar Velho Testamento, Antigo Testamento, para a pessoa entender, tá? O que era o templo no Antigo Testamento? O templo era um local, tá, enorme, e que dentro desse local tinha um templo. Nesse templo havia o Santo dos Santos, que era onde se ofertava, se sacrificava os animais para remissão dos pecados, para pedir perdão dos pecados, tanto do sumo sacerdote quanto do povo, tá? Então veja, o Santo dos Santos, eu acreditava que ficava do lado de fora do templo, mas era um lugar assim, tipo, dentro do templo, mas do lado de fora, que só o sumo sacerdote podia entrar. É assim que eu vejo, eu não sei assim direito, explicar sobre isso direito, mas é assim que eu tento entender, tá? Que eu consigo assim compreender. Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Peraí. Gente, eu tô com tanto crédito, olha, conta corrente liberada ativa agora, olha, eu já recebi crédito, cartão de crédito, olha, é cada um anúncio de engano que só vendo, né? Então vamos lá de novo, olha, templo de, vamos botar aqui de Salomão, na época de Jesus, vamos ver aqui. Tá? Só pra gente ver aqui, olha aqui, ó, isso aqui que eu tô querendo explicar pra vocês, amados, veja bem. Shalom. Só pra gente tentar entender. My name is Hadass. Um edifício menos Olha só. impressionante que ficou de pé durante 500 anos. Então veja bem, vamos supor que aqui é o templo, tá? Olha, aonde
os sacerdotes ficavam. Os sacerdotes, os líderes religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Só que o sacerdote, ele ficava aqui no templo. Já o sumo sacerdote, eles iam para o Santo dos Santos, que era a mesa do sacrifício, onde eram oferecidos os animais. Eu acredito que ficava mais para fora do templo. Não era dentro, mas era do lado de fora aqui, ó, não era aqui no pátio do templo, tá? Era mais ou menos para trás. E que somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E aqui era o pátio, tá certo? Que era o pátio do templo. Então vocês vejam, as pessoas hoje pensam, né? Quando lê que Jesus ele entrava no templo para pregar, não era no templo, ele ia no pátio do templo, nessa parte aqui, ó. E Yahushua nunca entrou no templo, como a gente já leu em Hebreus 9, 24. Ele nunca entrou no templo feito por homens, porque se ele tivesse entrado aqui dentro, ele teria pecado. Por quê? Porque só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote levita. E Yahushua, ele é o sumo sacerdote no espírito, mas ele veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, se ele entrasse aqui dentro, ele teria pecado. E Yahushua nunca pecou. Então, ele foi o sacrifício perfeito. Tá? Para que nós hoje não pudéssemos oferecer sacrifícios. O que é o sacrifício hoje, amados? O sacrifício hoje eles oferecem. Esse homem, ele está aqui falando do sacrifício, né? De oferecer sacrifício, mas eles mesmo oferecem. Veja, quais são os sacrifícios hoje? O sacrifício hoje é você ir num templo físico, ouvir o líder religioso, que é esse aqui, é o sacerdote, que está na condição de pastor. Tomar a ceia, que é lei, que era físico, dar dízimos e ofertas, que dízimo, diga-se de passagem, nunca foi dinheiro. Amados evangélicos e católicos, pesquisem na escritura, leia, pesquisa assim, ó, quando o dízimo foi dinheiro na Bíblia. Aí vocês vão achar Deuteronômio 14. Mas o que Deuteronômio 14 diz? Que quando o dízimo, ele não era pesado para levar aonde o Senhor determinou, era para eles venderem o dízimo, atar o dinheiro na sua mão, ou seja, pegar o dinheiro na sua mão, ir ao lugar onde o Senhor determinou, e ali você compra ovelhas, bois, vacas, bebida forte, tá? O que desejar a sua alma, prepare ali e coma tu e a sua família, e não te esqueças do levita, que não tem herança. Então vocês vejam que deixou de ser dízimo. Eles não entregaram, vocês vejam eles entregando dízimo, não, eles simplesmente também entregaram, não se esqueceram dos levitas, era a ordem do Senhor. Então vocês vejam que o dízimo deixou de ser dízimo. Eles não entregaram mais, eles celebraram. Então vocês vejam que em nenhuma parte da Bíblia está escrito que dízimo é dinheiro, nunca foi, sempre foi alimento. Então aqui ele vai dizer o sacrifício, mas qual o sacrifício? Esse sacrifício de dar dízimo, oferta, jejum, isso tudo é sacrifício. Então aqui ele está pregando uma coisa que ele não vive, porque Yahushua realmente, ele morreu, né? Ele foi o sacrifício perfeito, o único perfeito, para que nós hoje não pudéssemos dar sacrifício. Mas na verdade, eles dão sacrifícios aqui. Por quê? Porque tem que bancar esse homem aqui, ó, com dízimos e ofertas, tem que jejuar, ato físico, tem que subir a montes, tem que ir na igreja, ato físico, acordar domingo de manhã para ir na igreja, tomar ceia, tem que ajudar na obra de Deus, né? Que a obra de Deus na escritura é uma só, é você crer que o Pai enviou o Filho, é você crer naquele que o Pai enviou, ou seja, você crer em Yahushua, porque o Pai enviou Yahushua, essa obra que está na escritura. Então vocês vejam que não bate com o que ele fala. Vamos lá. Então, para um povo tão cheio de sincretismo, para um povo acostumado a adorar a inúmeras imagens de deuses, compreender o que é a Trindade, um povo acostumado a oferecer sacrifício, compreender o que é no Velho Testamento o sacrifício e como Jesus se tornou o sacrifício perfeito, de forma que hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios. Então, a pergunta que eu faço para ele, vou parar por aqui, amados, tá? Vou até voltar um pouquinho aqui para o próximo vídeo, tá certo? Porque a pergunta que eu faço para esse moço, André,
Se nós não precisamos mais oferecer sacrifício, a pergunta que eu faço é: o que esse povo está fazendo aí, ouvindo líder religioso, dando dízimos e ofertas, cumprindo a lei, sendo que Yahushua ele aboliu a lei, né? Porque aquela parte que diz que Yahushua disse: eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir, aquilo ali ele veio cumprir. Ele não podia abolir a lei porque ele estava vivo, ele ainda não tinha sido sacrificado no madeiro. Então ele cumpriu, mas ele cumpriu o quê? Ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir, conforme estava escrito nos livros dos Salmos e dos Profetas, como ele mesmo disse isso em Lucas 24, 44. Mas ele cumpriu, quando ele morreu no madeiro, ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Para quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito, tá certo? Para que nós hoje não pudéssemos mais oferecer sacrifícios. Mas só que aqui as pessoas oferecem sacrifício no templo físico. Então, na verdade, o sacrifício de Yahushua no templo físico não foi perfeito. A pessoa precisa oferecer o sacrifício porque ela está dizendo automaticamente que o sacrifício de Yahushua não foi válido. Isso é muito sério, amado evangélico católico. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão presos no engano da religião: saia do engano, aceite o sacrifício de Yahushua, que foi único, foi perfeito, como está escrito em Hebreus. E passe a ser o templo. Vá para Yahushua, que é a porta estreita. Ele é o caminho. Somente Yahushua nos leva ao Pai. A religião não leva ninguém ao Pai, leva ao engano. Ele leva à perdição. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, por favor. Compartilhe o vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva, acione o sininho para que vocês possam receber notificações do YouTube. Sejam bem-vindos à família de Yahushua. Yahushua está chamando, amados, ouça a voz dele e vá para a liberdade que somente Yahushua pode dar. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.